Pessoas que não vivem o seu luto tendem a viver de luto o resto da vida. Olá, tudo bem? Kézia Mendes aqui para mais um Kézia Reflexiva. E o Kézia Reflexiva de hoje é, antes de mais nada, uma gratidão para você. Quero muito agradecer vocês pelo carinho, gente. E eu recebi tanto carinho lá no meu Instagram. Lá, se você não me segue, @KéziaMendesOficial. Tem muito comentário lindo lá de vocês. Eu, assim, sou muito grata por ter uma família tão maravilhosa, uma família virtual. E, me senti tão amada. Muito obrigada mesmo por você que tirou um tempinho para ir lá me mandar uma mensagem, me desejar muita sorte no meu parto. E o vídeo de hoje é, primeiro, para agradecer e, segundo, para trazer o tão esperado relato de parto. Eu fiz uma reflexão aqui esses dias, tá aqui linkado para vocês, falando que de vez em quando a vida nos traz algumas coisas que nós não queríamos. E aí você faz o quê? Desiste da vida? Vive reclamando pro resto da vida porque você não queria? Ou você escolhe aprender com aquilo e bola pra frente? Pois é, eu escolhi aprender e estou aqui chutando a bola pra frente. Tenho um relato de parto que não é o que eu gostaria de contar pra vocês, mas é o que tem, é o que a vida me trouxe. E o que eu posso fazer, né? Pois é, quero trazer esse relato pra vocês, primeiro para incentivar você que está gestante, você que está grávida, a não ter medo, tá? Já dizia Guimarães Rosa, o que a vida requer de nós é coragem. Se a gente souber olhar, tudo na vida tem um lado bom, mesmo aquelas coisas que nos fazem sofrer tanto. Pois é, eu e o Ludson cogitamos, em algum momento da nossa vida, não ter filhos. Sim, nós conversávamos muito sobre isso e a gente pensou em alguns momentos, eu não quero filho. E ele falava, então tudo bem. Só que a idade vai chegando, eu estou com 31 anos, quase 32, dia 17 de agosto, meu aniversário, hein? Pois é, se você lembrar, me manda um beijo aqui que eu vou gostar de ver. Manda uma mensagem, um recadinho, pois é. Dia 17 de agosto, faço eu 32 anos. Então, o ano passado, 2019, começamos a conversar. E aí eu falei com ele, olha, a gente tem que pensar. Se a gente não quiser filhos, ok. Mas se por um acaso a gente resolver que quer, eu acho que tá na hora da gente então ter. Porque eu não quero ser mãe assim tão mais velha, né? Nada contra, cada um tem aí a sua escolha, mas eu não queria. Então a gente decidiu que tava na hora então de ter um filho. Eu fui ao médico, fiz todos os exames de rotina e eu imaginava o quê? Eu tomava um anticoncepcional já há quase 5 anos, eu imaginava, vai levar aí 1 ano. Tem gente que leva até 2 anos para engravidar, né? Tanto que eu tinha um plano particular que não cobre parto e eu nem me preocupei com isso. Por quê? Eu fui na médica em setembro, fiz todos os exames de rotina e eu me lembro como se fosse hoje, no dia 11 de setembro de 2019, a médica, Kézia, tudo ótimo, exame de sangue, tudo certinho, pode começar a encomendar esse baby, ela brincou. E eu pensava o quê? Então tá bom, agora eu vou começar então a pensar e incluir o parto no meu plano, né? Ver um plano de saúde aí que cobre parto, né? Porque se eu for engravidar, tem que ter parto, né? Gente, não deu tempo. Eu engravidei com menos de 28 dias. O meu pré-natal foi muito tranquilo. Pressão ok, todos os exames ok, ultrassom ok, líquido amniótico ok, desenvolvimento do bebê ok, tudo certo. Então, eu estava muito esperançosa de que o parto seria assim muito tranquilo. E aí no dia 14 de junho, inclusive ele acabou de acordar, vocês ouviram um choro aí, né? Quem tem criança em casa sabe como é que é. Dia 14 de junho, eu fui me internar porque estava com 41 semanas. Gente, foi o seguinte, me internei, não tinha contração, não tinha dilatação, nada. Bolsa rompida, nada. A única coisa que começou a acontecer foi o tampão começou a dar sinal de que estava soltando, mas era só, mais nada. Cheguei na maternidade então, aí eles fizeram uma outra ultrassom, tudo bem com o bebê, pressão tudo ok, e disseram, Kézia, nós vamos começar a induzir o seu parto. Gente, meu coração já começou a acelerar, porque assim, eu tinha algumas coisas que eu não queria. Eu não queria que meu parto, não desejava que meu parto fosse induzido, não desejava que tivesse episiotomia, não desejava que tivesse que subir em cima da minha barriga para forçar parto, eu não desejei nada disso. Eu nem sonhava com parto normal ou cesárea, eu queria só um parto que fosse humano, era só isso que eu queria. E aí, colocaram um comprimido no meu útero, e ali eu comecei 2 horas da tarde, no domingo, dia 14, comecei a sentir muita dor. Gente, mas não é uma dorzinha, não.
É muita dor mesmo. Quem já teve um parto induzido vai saber o que eu tô falando. A diferença básica de um parto normal para um parto induzido é que no parto normal a dor começa gradativa. No parto induzido, você cai no final ali, na pancada. Você não tem meio termo. Você cai no final, aquela dor final de quem tá no parto normal, sem intervenção, aquela dor de parir é no final. O parto induzido, essa dor de parir é desde o início, tá? Por isso que a pessoa desfalece. Então, gente, eu vivi mais de 24 horas, foram 26 horas dessa dor. Eu vomitei de dor, eu não aguentava ficar em pé, o Lúcio teve que me segurar, ainda bem que ele estava lá, foi o meu amparo, porque se ele não tivesse, eu estivesse sozinha, eu não sei o que eu ia fazer. Eu senti tanta dor, mas tanta dor, que chegou num momento que eu achei que eu estava entrando na loucura. Eu falava sozinha, gente. Eu falava sozinha, eu conversava comigo mesma. Eu me dava conselhos, eu falava, você vai dar conta, filha, pelo amor de Deus, não desiste de você, você vai dar conta. Eu comecei a ter um diálogo interno comigo. Foi desesperador, eu não desejo isso pra ninguém. E foi assim, algo surreal. Eu nunca vivi uma experiência de tanta dor como eu vivi naquele momento, nessas horas. E aí, gente, resumindo a história, quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, foi quando eu cheguei. Olha, eu entrei no hospital domingo, 9 da manhã, fui induzida às 2, comecei. 4 da tarde da segunda-feira é que eu fui alcançar 7 centímetros de dilatação. Aí você pode se perguntar, Kézia, por que isso não virou uma cesárea? Não sei. Por fim, eu vi que a cesárea não ia rolar porque eu tinha pressão boa, líquido amniótico, tudo ok, tinha feito uma ultrassom de manhã, lá no hospital. Eu já vi que não ia ser cesárea, eles não iam fazer. Aí eu comecei a mudar o discurso. Eu falei, então, pelo amor de Deus, me dá uma analgesia, que é uma anestesia. Aí eles, foi quando me explicaram, não tem analgesia aqui no hospital, é só pro parto cesárea. Eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar? Eu vou desmaiar antes de ganhar esse menino. Nesse dia eu não tinha conseguido comer, tava com muita azia, vomitei aquela bile porque eu não tinha nada no estômago. E aí ela me deu um medicamento, eu lembro, mandou a enfermeira trazer um medicamento eu vi que era pra vômito, pra eu não vomitar mais. Eu pensei que era pra dor, ela falou, não tem remédio pra dor de parto, a dor de parto você não alivia. Eu pensei, meu Deus, o que é isso aqui? Eu entrei no hospício, pelo amor de Deus, eu entrei num lugar pra parir ou eu entrei num lugar pra morrer, né? E aí ela viu que eu tava fazendo muita força. Eu cheguei a 8 centímetros, ela já chamou todo mundo, a equipe toda, fechou aquela cortina. Lúcio ali comigo, segurando na minha mão. E ela falou, Kézia, senta, deita aqui. Eu não queria deitar, eu queria ficar em pé. Ela falou, essa posição é muito perigosa. Eu deitei. Ali começou a minha segunda sina. A primeira foi essas 26 horas de dor. A segunda é que quando a bolsa não estourou, ela enfiou a mão lá pra estourar a bolsa. Quando ela estourou a bolsa, tinha mecônio. Muito mecônio. Eu não vi, Lúcio viu. E ela falou, ela vai conversando com a gente. Devia ter umas 10 pessoas dentro da sala. Médico tinha um pediatra, um obstetra, uma ginecologista, um outro médico da UTIM que ela chamou, porque ela viu que tinha muito mecônio. E ela falou comigo, Kézia, tem mecônio, esse menino precisa nascer. Eu preciso da sua ajuda. E aí, gente, ela falou, você precisa fazer muita força, esse menino precisa nascer. Gente, eu fazia a força que eu não tinha. Tudo o que eu não esperava de um parto aconteceu. Eu não queria que ninguém subisse na minha barriga. Ela subiu na minha barriga e falou, Kézia, eu preciso te ajudar. Ela subiu na minha barriga e apertava assim pra baixo. E eu comecei a ficar com falta de ar, achei que eu fosse desmaiar. E aí ela viu que não estava ajudando, estava atrapalhando, porque eu não conseguia respirar. Aí daqui a pouco a médica que estava sentadinha lá olhando, né, a dilatação, falou, vamos precisar fazer um epísio. Eu falei, eu não quero epísio. Ela falou, olha, tem horas que a gente tem que escolher. Ou a gente faz um epísio para ajudar a criança a nascer, ou a gente coloca em risco a vida do seu filho. Aí você faz o quê? Faz epísio, né? E eu não vi, mas Lúcio tava lá e viu, falou, amor, nessa hora vazou muito sangue. Aí eu comecei a ter hemorragia. E ali eu comecei a sentir muito mal, eu comecei a sentir tudo rodando, uma coisa esquisita, uma coisa estranha. E eu falei, eu não tô bem. E aí eu comecei a sentir ela fechar. Eu falei, doutora, eu tô sentindo agulha. E ela botou mais 4 anestesias que não pegava. E aí, gente, aí cheguei na enfermaria. Parecia que eu tava fazendo xixi, um negócio estranho. Eu falei, Lúcio, o que é isso? Aí daqui a pouco a médica passou, uma outra médica já. Passou pra olhar como é que a gente tava, e tinha outras mulheres também. Aí eu falei com ela, doutor, tem um negócio esquisito aqui. Tinha um lençol, né? Colocaram um lençol lá embaixo me cobrindo, eu não podia mexer, ficava doendo demais. Aí ela falou, vamos sentar. Aí quando eu sentei, gente, que ela destampou, na verdade foi uma enfermeira, não foi médica, a médica veio depois. Quando ela destampou aquilo ali, e eu comecei a ter uma hemorragia que não parava, me botaram com as pernas pra cima. Já trouxeram um monte de equipamento, a minha pressão foi a 7. E ali começaram a colocar vários acessos com remédios. E a médica veio correndo, veio uns 4 médicos em volta de mim. E um desespero total. Resumindo a história, fiquei 3 dias internada. Esses 3 dias que eu fiquei internada eu não conseguia levantar.
tive que tomar 2 bolsas de sangue e assim, eu sinceramente achei que eu fosse ficar traumatizada mesmo. Eu chorava muito porque não foi o que eu desejei. Mas Kézia, o que você pode dizer hoje sobre o seu relato de parto? Gente, foi o meu parto. O que eu posso fazer? Aí a pergunta que fica, Kézia, você acha que você sofreu, tem um nome pra isso que eu esqueci, abuso obstétrico? Tem um nome que eu esqueci aqui, violência obstétrica. Eu não creio, gente. Eu acho que foi o seguinte, todo o meu pré-natal ok, ultrassom feita de manhã ok, líquido amniótico ok, peso do bebê ok. Claro, eu não tive dilatação, demorou. Mas isso não era um indício assim, de que o parto seria ruim. O problema é que ninguém esperava. Quando a bolsa estourou, tinha mecônio e o neném tinha que nascer. Então o que fizeram, eu entendo que foi para que o neném nascesse. Agora, eu não desejei viver esse pesadelo. Para fechar, eu quero te dizer o seguinte, vá para o seu parto esperando o melhor, mas se prepare para o pior, porque pode ser que aconteça. Kézia, como é que você está agora? Quase tudo cicatrizado, voltando ao normal, você vai sobreviver, tá? O mais importante aqui, meu filho está com saúde, não ficou sequela nenhuma, uma criança saudável, e eu estou bem. Principalmente bem aqui, ó, pedi muito a Deus. Como é que a gente consegue ficar bem depois de um negócio desse? Eu acho que é você vivendo a sua dor. Eu vivi, chorei muito, os 3 dias que fiquei no hospital eu chorava, eu queria botar pra fora aquela emoção, aquela carga que eu vivi, e eu chorei, cheguei em casa, chorei também. Os 15 primeiros dias foi choro. Você tem que viver a sua dor. Pessoas que não vivem o seu luto, tendem a viver de luto o resto da vida. Então, viva e se permita viver o seu processo de luto. Depois que você viver esse processo, você vai entendendo que a vida é assim. Ela requer da gente coragem, tá? Esse foi o relato de parto. Comenta aqui como é que foi o seu relato de parto e não se assuste se você está grávida. Não significa que vai ser assim com você. Mas se acontecer alguma coisa parecida, que você prepare a sua mente para sobreviver. Porque é disso que a gente precisa. O nosso baby precisa de uma mãe equilibrada. E a gente precisa viver a despeito das dificuldades, tá bom? Beijo! A gente se encontra no próximo vídeo.